Livro de Ouvido apresenta Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1000 palavras. Narrado por Flávio Kranick. Aqui jaz Brás Cubas, narrador defunto. Morto e livre das convenções humanas, escreve suas memórias, não com o propósito de ser celebrado, mas para expor a futilidade de sua vida. Nasci rico, filho de um comerciante bem-sucedido, destinado a grandezas que nunca se concretizaram. Desde cedo fui mimado, e os planos que meu pai tinha para mim pareciam já traçar um futuro glorioso. A infância foi confortável, envolta em mimos de minha mãe e expectativas de meu pai. Fui enviado a Coimbra para estudar. Ah, Coimbra! Lá aproveitei prazeres, amigos, noites de diversão e estudei pouco. O tempo passou e voltei ao Brasil sem muito mérito, exceto uma bagagem cheia de experiências mundanas. Meu pai queria que eu entrasse para a política, mas eu estava mais interessado em Marcela, uma cortesã por quem me apaixonei perdidamente. Marcela me amou por 15 meses, 11 contados apenas por interesse. Por ela, gastei pequenas fortunas, com joias e mimos que nunca a satisfizeram de verdade. Esse primeiro amor deixou claro que minha vida seria marcada pela decepção. Ao voltar ao Brasil, já com cerca de 20 anos, senti o peso das expectativas sociais e familiares. Meu pai desejava que eu me casasse, mas meus impulsos me levaram por outros caminhos. No entanto, tive um breve romance com Eugênia, uma jovem que me encantou, mas que rejeitei por ser coxa, algo que, na época, me pareceu inaceitável para um jovem de meu nível social. Esse episódio refletiu a superficialidade de meus julgamentos. Na juventude, conheci Virgília, uma bela mulher que também pertencia à alta sociedade. Virgília se casou com Lobo Neves, mas isso não a impediu de se tornar minha amante. Nosso caso amoroso foi cheio de encontros furtivos e dissimulações. Foi a primeira vez que me senti realmente apaixonado, mas a sociedade impunha barreiras e nossa relação, por mais intensa que fosse, jamais seria pública ou permanente. Virgília engravidou, mas perdeu o filho e, eventualmente, nossa relação se esfriou. Ela voltou para sua vida de esposa respeitável e, assim, me deixou mais uma vez imerso na frustração. Minha carreira política nunca foi grande. Tentei me envolver, ambicioso, mas sem paixão real. Meu pai morreu sem me ver alcançar o sucesso que tanto desejava para mim. Eu, por outro lado, nunca tive muito interesse em corresponder a essas expectativas. Tive muitos planos, mas poucos resultados. E o plano mais grandioso foi a invenção do meu emplasto. Um remédio milagroso que curaria todas as dores da humanidade. Minha esperança era ser eternizado como o grande inventor de algo revolucionário. Mas, como tantos outros projetos em minha vida, o emplasto nunca saiu do papel. Após a morte de meu pai, herdei uma fortuna considerável, o que me deu mais liberdade para viver como quisesse. No entanto, com a herança veio também o peso de expectativas que nunca se concretizaram. Tentei me envolver com mulheres mais jovens, como Nhan Loló, uma moça ingênua e simples, mas esse romance não avançou, e a morte dela interrompeu qualquer possibilidade de um futuro juntos. Conforme os anos passaram, a melancolia foi se tornando mais presente. Fui envelhecendo sem uma família, sem um legado, e percebi que a vida que havia levado era vazia. O contato com Quincas Borba, um filósofo excêntrico, trouxe reflexões sobre a natureza humana. Quincas Borba elaborou sua filosofia do humanitismo, uma teoria que tentava justificar as contradições da vida. Embora eu tenha escutado suas ideias, elas nunca me influenciaram de forma significativa. O humanitismo era tão fútil quanto meus próprios esforços para deixar uma marca no mundo. Em um momento de delírio, vi a vida por outra perspectiva. Sonhei com uma viagem guiada por Pandora a uma região inóspita, onde me foi revelado que a humanidade, com todas as suas ambições, não passava de um jogo fútil.
Esse delírio representava minha própria visão do fracasso da existência. Todos estamos destinados à mesma conclusão, a morte, e no fim, nada do que fazemos importa realmente. Minha saúde começou a declinar e, eventualmente, adoeço. A tentativa de criar o emplasto, minha última grande ambição, é abandonada. Não havia mais forças para seguir adiante. Aos poucos, minha vida foi se extinguindo até que a morte me levou. E assim, morto, comecei a escrever estas memórias. O maior alívio que encontrei na morte foi perceber que, ao menos, não transmiti minhas frustrações a uma nova geração. Morri sem filhos, sem deixar herdeiros para carregar o peso da mediocridade da vida humana. Essas memórias não têm o intuito de ensinar nem de glorificar meus feitos. Pelo contrário, escrevo para expor as fraquezas e futilidades de uma vida que, embora cercada de privilégios, terminou em completa insignificância. O legado que os vivos buscam não passa de uma ilusão. A vida é um ciclo repetitivo de fracassos e decepções, interrompido apenas pela inevitabilidade da morte. Talvez, ao não deixar descendentes, eu tenha evitado que outros sofressem as mesmas desilusões que vivi. Machado de Assis, ao me fazer o narrador de minha própria morte, permitiu que eu expusesse, com liberdade e distanciamento, a fragilidade da existência humana. Não há grandes lições, nem finais felizes. O que há é a certeza de que, ao morrer, me livrei de toda a farsa que a vida representa. O que resta de Brás Cubas é apenas a ironia final. Fracassei em tudo, mas ao menos tive a lucidez de reconhecer o vazio de minha existência.